Bem, amigos da Rede Globo... Não, aqui não é Galvão Bueno, né? Foi mal. É aula, né? Vamos lá. Olá. Vai, Rodrigo. Corta. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira parte da filosofia contratualista. Nós vamos falar hoje sobre Jean-Jacques Rousseau, esse filósofo, né, muito famoso durante o período ali do que nós chamamos de iluminismo. E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a contribuição do Rousseau para a filosofia, como nós chamamos, filosofia contratualista. Lembramos que nas aulas anteriores, na nossa primeira aula, nós estudamos o contratualismo segundo Thomas Hobbes. Na segunda aula estudamos o contratualismo segundo John Locke. E a nossa terceira e última aula, o contratualismo segundo a visão de Rousseau. Aqui uma primeira frase já para a gente iniciar a nossa aula. O Rousseau vai dizer: a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Essa visão de Rousseau é uma análise na qual ele vai fazer, assim como os demais filósofos, do estado natural do homem, ou seja, de como o homem, em seus primórdios, ele viveu, ele pensou, ele agiu, certo? Lembrando que os dois filósofos anteriores, contratualistas, eles vão entender que o homem ele nasce como um mal selvagem. Porém, aqui nós temos uma visão mais romancista ou romântica, digamos assim, do nosso filósofo. O Rousseau ele vai entender que no estado natural do homem não haviam disputas, não haviam bens e não haviam propriedade. Né? Não há propriedade. Se não há propriedade e essa propriedade leva sempre em consideração a propriedade privada, isso significa dizer que o homem, em seus primórdios, ele plantava, ele colhia para o seu sustento, porém, esse sustento não era apenas para si, não era algo individualizado, era algo coletivo. Todos plantavam, todos colhiam, todos trabalhavam, todos produziam e todos comiam. Essa era a visão, né? Levando em consideração que, assim sendo, a sociedade ou o homem vai nascer pobre, o homem nasce pobre, as desigualdades sociais elas não vão existir, uma vez que todos estão debaixo da mesma condição, tá? Da linha, digamos assim, da pobreza, e esse enriquecimento social ele é coletivo, ele não é individualizado. Assim sendo, os conflitos entre ricos e pobres, eles não vão existir, porque a sociedade ela tem um aspecto econômico, eles têm uma igualdade. A sociedade liberal, ela existe para produzir riqueza, porém o que acaba produzindo é a desigualdade. Aqui nós vemos a primeira crítica que Rousseau vai fazer à própria visão liberalista. Quando Rousseau entende que ao invés do liberalismo promover a riqueza, que de fato ele até promove, porém essa riqueza, ao mesmo tempo, ela promove uma desigualdade, uma vez que essa riqueza ela não é coletiva. Uma vez que diferente como o estado natural do homem, das sociedades iniciais onde o homem eles cresciam juntos, numa sociedade liberal, alguns que tenham melhores condições, né, eles vão crescendo economicamente de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz, de uma forma muito mais ágil do que aqueles que estão em uma condição mais desfavorecida. Aí nós temos os ricos, né? E ao mesmo tempo o Rousseau ele vai fazer uma crítica a essa propriedade privada. Esses ricos que possuem essa propriedade privada, esses burgueses, né, que vão ser os detentores da maior quantidade de recursos, eles nada mais são do que pessoas que, de certa forma, oprimem aos demais. Né? Há um livro, Discurso sobre a Dignidade Humana, do Rousseau, onde ele vai trabalhar essas questões mais aprofundadamente. Ele vai falar sobre os dois tipos de desigualdade, né? A desigualdade física, biológica, natural, e a desigualdade social. E essa desigualdade ela vem justamente por conta dessa visão liberalista. Né? Segundo Rousseau, o homem nasce como um bom selvagem, né? Segundo, a sociedade o corrompe. E em terceiro ponto, se faz necessário então um novo contrato, uma nova forma de se pensar. Porque se o homem é um bom selvagem,
porém a sociedade vai corrompê-lo, o que é que pode ser feito para que a sociedade não o corrompa? Se você ler o livro O Contrato Social, que é a principal obra dele, né, aqui como nós podemos ver, vocês vão ver que nos capítulos iniciais ali, você já vê o Rousseau proferindo uma frase na qual ela já remonta muito do seu pensamento. O Rousseau vai dizer: o homem nasce livre, porém vive em grilhões, vive acorrentado. O homem nasce livre, mas a sociedade o aprisiona. Isso você encontra já no primeiro parágrafo ali do Contrato Social. É assim que Rousseau ele começa a análise desse livro. Porém, ele diz, né, se isso é legítimo ou não, ele entende que não é o seu objetivo, de certa maneira, falar sobre isso, mas mostrar como a coisa aconteceu. Como aqueles que, de certa maneira, não tinham nenhum tipo de possibilidade, ou não tinham nenhum tipo de, digamos assim, de moral ou direito de dominar sobre o outro, eles acabaram dominando. Como é que classes, que grupos acabaram se distinguindo dos demais e passando a ser classe dominante de classes inferiores? No livro Contrato Social, ele vai propor o quê? O poder do povo, uma democracia, a possibilidade de que o povo possa ter a participação nesse novo contrato social. Ele vai entender que é necessário a criação de um poder executivo, um poder eleito pelo povo, bem como uma vontade geral. E aqui a gente pode colocar e ver um pouco de uma visão muito romântica da sociedade de Rousseau, quando ele vai pensar em uma vontade geral. Coisa que nós, uma análise da nossa sociedade, nós podemos ver que é uma coisa praticamente utópica ou impossível, enfim. Ele traz a ideia da unanimidade, e, por fim, a ideia da doação de direitos, ou seja, uma justiça distributiva, onde todos, independentemente de sua classe social, eles tivessem a possibilidade de viver de forma igual e de, perante a lei, serem iguais, independentemente de terem muitas propriedades, poucas propriedades ou nenhuma propriedade. Não seriam os status sociais que fariam com que o cidadão ele fosse mais ou menos favorecido. A proposta de um novo contrato social, segundo a visão de Jean-Jacques Rousseau, é uma sociedade igualitária, é uma sociedade de direitos iguais, Eu costumo dizer que aqui a gente já começa a ver alguns vislumbres daquilo que mais na frente nós vamos chamar de socialismo, O Rousseau já tem essa visão mais social, essa visão partindo do pressuposto da ideia que somos todos iguais e a igualdade ela deve existir independentemente da sua classe social, Na verdade, essas classes sequer deveriam existir, porque só perante a sociedade como ele pensa, nós não podemos, em hipótese alguma, ter essa distinção. O que nós temos que ter é uma igualdade, porque por natureza o ser humano, ele era uma sociedade, ele formava uma sociedade de pessoas igualmente com o seu valor, digamos assim, iguais, seus valores iguais. Assim sendo, meus queridos, nós finalizamos então a nossa aula sobre o contratualismo e os filósofos contratualistas. Muito obrigado por vocês estarem aqui sempre conosco. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.